Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui no Instagram, ao vivo, todas as segundas-feiras, às 21 horas. Depois a gente também envia esse vídeo para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana a gente traz um tema aqui para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que nós trazemos, escolhido muitas vezes por vocês, outras vezes pela gente e algumas vezes aleatoriamente também. A gente toda semana procura aqui discorrer de alguma passagem do Evangelho para que sabedores, da conduta do nosso Mestre Jesus, a gente vá procurando aplicar isso também na nossa vivência, na nossa lida diária, diante das mais diversas situações a que somos expostos durante a nossa experiência terrena. Então vamos iniciar o Evangelho de hoje agradecendo ao nosso Mestre pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz, com toda a harmonia. Que assim seja. Hoje eu trouxe um trechinho do livro de Mateus, do capítulo 10, versículo 22, 23 e 24, que diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, em particular disse: bem-aventurados os olhos que veem o que vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Aqui Jesus, mais uma vez, está falando de que todas as coisas que foram reveladas pela sua presença aqui na Terra, muito pouco foi compreendida pelos povos. E mais ainda, não só compreendida, como também não foram vividas, porque pouco se compreendeu do Evangelho. E Jesus até fala que mesmo os profetas que vieram antes queriam ouvir todas essas coisas que ele vem trazer, porque todas as ideias, a boa nova, a que se refere o Evangelho que ele vem trazer, revolucionaria toda uma sociedade. Como fez? Revolucionou a tal ponto que ele teve que se manter meio que oculto durante os seus primeiros anos de messianato. Então, logo ele realmente começou a falar às claras. Então, ele foi preso, crucificado, morto, sepultado, mas, segundo ele mesmo havia dito, que retornaria ressuscitado. E ontem nós comemoramos a Páscoa e comemoramos também esse momento maravilhoso da vida, que é a ressurreição, que é a renovação da nossa vida. A Páscoa nos traz a mensagem para que a gente se renove, para que a gente mude hábitos, pensamentos, atitudes, que a gente se transforme numa nova pessoa,
a ressurreição de Jesus inspira para que a gente faça essa modificação. E a pergunta é: como é que nós temos vivido, mesmo depois de tanto tempo de evangelho? Como é que a gente tem vivido? O que tem saído da nossa boca, do nosso coração, em relação à nossa vivência diária e a tudo aquilo, a todo o legado que Jesus deixou na terra? A gente sabe que de lá para cá a sociedade evoluiu, né? O homem evoluiu de uma certa forma, criou leis, criou uma civilização. Mas isso só não basta, porque isso nós teríamos que nos organizar de alguma forma, como os próprios animais se organizam, como os índios também se organizam. Jesus veio trazer algo a mais para a sociedade, não somente essa organização, mas ele veio trazer evolução, evolução espiritual, evolução, crescimento, para que nós, espíritos reencarnantes aqui desse planeta, tivéssemos conhecimento das verdades eternas, para que a nossa conduta se mantivesse dentro do patamar, dentro das leis de amor pregadas pelo nosso Mestre Jesus. Não só pregadas, exemplificadas, porque ele exemplificou cada uma delas. A gente hoje, tem muita gente que está assistindo a série The Chosen, Os Escolhidos, e é claro que as próximas temporadas vão trazer assim cenas que vão realmente, eu acredito que com uma felicidade muito grande, mostrar que Jesus não era aquele Cordeiro de Deus que veio retirar os pecados do mundo e carregar os nossos erros nas suas costas. Não é isso. Muita gente ainda acha que Jesus é o Salvador direto de todos nós. Ele não é o Salvador, não. A única pessoa que pode salvar a nós somos nós mesmos. E para que a gente se salve é preciso de esforço. Não é simplesmente dizer, porque o Jesus morreu, então agora os meus pecados estão todos sanados, todos livres. Não é assim que funciona a lei. E aos discípulos em particular, quando ele diz dessas verdades, ele fala muito claramente. Porque não adianta só a gente fazer leitura do evangelho, até mesmo em casa, quando faz evangelho no lar, ou fazer leitura do evangelho, colocar Jesus na nossa tela mental, mas na hora da vivência, onde é a nossa responsabilidade? Nós não somos capazes de ser indulgentes com ninguém? Não somos capazes de ser gentis na convivência humana? Não somos capazes de perdoar uma falta? E até de nos perdoar também. Nos revoltando contra a vida, contra a própria obra do Criador, como se o Criador pudesse errar alguma coisa. Diminuindo o Criador da vida, querendo compará-lo a nós mesmos. Por isso ele diz que só ele conhecia o Pai. E o Pai é que conhecia ele. E vai conhecer quem ele achar que deve conhecer. Ou seja, quem se esforça
na sua lida diária, na limpeza do seu coração, na sua convivência, de melhorar esse comportamento. Porque não adianta decorar texto bíblico e ficar mastigando como se fosse pão e falando as coisas ao pé da letra, achando que a gente vai ser salvo, clamando a Deus. Isso não vai adiantar nada. Tudo está relacionado à nossa consciência. Atualmente, enquanto encarnados, estamos limitados pela nossa mente, pelo aparelho fisiológico, pelo cérebro que nos mantém conscientes através apenas dos 5 sentidos e a intuição. Fora da matéria mais densa, a nossa consciência ela se expande. E quando ela se expande, nós temos a visão geral da nossa vida, dos nossos atos, inclusive, aqui na matéria. E aí não vai ter como colocar nenhuma venda, não vai ter como colocar um óculos escuro para querer disfarçar. O desencarne, ou a morte, como alguns chamam, é para todos. E nesse momento nós teremos que encarar a nossa própria consciência. Não será nenhum tribunal que será colocado à nossa frente, não. Somos nós olhando para dentro de nós mesmos. E aí, quando a gente está nesse estágio lá no plano espiritual e percebe quanto tempo que a gente perde aqui na Terra, com querelas, com disputas vãs, com tanta coisa ruim, quanta coisa ruim que sai da nossa boca, inclusive, que leva Paulo a escrever aos Efésios, dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E hoje a gente vê o uso da palavra, não digo só da palavra falada com a boca, não, mas a palavra escrita. A gente vê aqui nas mídias sociais a agressividade com que se fala uns com os outros. Isso tudo, minha gente, quando a gente elabora uma palavra, quando a gente vai elaborar um pensamento para dizer uma palavra dessas, seja qual for a palavra ofensiva, a palavra rude, ela cria em torno de nós um campo magnético totalmente desfavorável. E geralmente esse campo vai trazer influências para a nossa vida, principalmente daquele que emite a palavra. Porque a palavra é construção. Então, hoje, nessa segunda-feira pós-Páscoa, é o momento da gente refletir como é que a gente anda vivendo. Será que a gente continua seguindo o exemplo do Mestre, procurando nas situações difíceis na nossa vida confiar no Pai, tirar um pouco dessa ansiedade que tanto castiga o nosso coração e entregando a Deus também a parte que lhe cabe na construção da nossa evolução espiritual? Ou a gente acha ainda com uma grande ilusão de que nós temos controle sobre tudo? Nós não temos o controle. A nossa parte é dispor as coisas como elas devem ser dispostas. Colocar as coisas como elas devem ser colocadas, fazer o nosso trabalho. Mas quem decide o resultado de tudo isso não somos nós. Existe uma inteligência acima da nossa que comanda os nossos destinos, que sabe, inclusive, o que é melhor para nós. Por isso, Jesus, em vários momentos, que perguntam a ele
o que ele está fazendo, ou por que ele vai tomar essa ou aquela atitude, ou por que ele não faz isso, ou por que ele não faz aquilo, e ele sempre responde com uma frase: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E seja qual for a vontade do Pai, eu estou aqui disposto para fazer. E nós? Será que nós vivemos também para fazer a vontade do Pai? Ou a gente só quer ficar impondo a nossa vontade o tempo inteiro? Querendo provar a Deus que ele está errado. Nos revoltando quando uma pessoa é retirada da nossa vida? Quando chega o momento da partida, de um desencarne e a gente não aceita? Nos comportando como perfeitas crianças, que bate o pé no chão, querendo com que Deus fique satisfazendo as nossas vontades, sem entender toda a extensão da problemática que envolve cada criatura, que é a própria manifestação dele. Então, minha gente, hoje é um dia que a gente deve refletir muito sobre como é que nós andamos em relação ao Evangelho, em relação aos exemplos do nosso Mestre na nossa vida. Eu vejo muita gente sofrendo de ansiedade, um medo terrível. É pelo medo que mentes doentias acabam, muitas vezes, se colocando dentro do nosso campo de atuação. Nós precisamos aprender a confiar mais. Jesus não é só para ser lembrado no dia na Páscoa, na Sexta-feira Santa. Jesus é exemplo para a nossa vida diária. É exemplo de quando alguém chega perto da gente, de como é que a gente trata a outra pessoa. É o respeito que nós temos que ter com os outros. É a ajuda que a gente pode fazer e muitas vezes a gente não faz. Então, hoje, a gente precisa entender que todos nós somos cooperadores da obra do Mestre. Jesus, ele vem nos ensinar que crer não é somente aceitar como verdade as leis de Deus, é vivê-las, compreendê-las, é disseminá-las com a própria vida. E foi o que ele fez. E aí vem a pergunta: nós estamos realmente dispostos a seguir as pegadas do Mestre? Ou vamos usar o Evangelho única e exclusivamente para ficar repetindo frases feitas, mastigando palavras, ao invés de ir no espírito da palavra? Essa é uma chamada de consciência, porque nós não podemos recuar diante dos nossos propósitos. Todos nós, quando encarnamos aqui, viemos com uma programação, com uma proposta reencarnatória. E ele que prometeu que estaria conosco, que não nos deixaria órfãos, e deu provas disso, ele continua no meio de nós. E ele, com a sua magnânima permanência entre nós, é que faz com que a gente siga adiante, colocando o seu exemplo, com a sua magnânima presença, o seu exemplo diante de nós, diante do nosso conhecimento. E se hoje nós estamos aqui ouvindo esse Evangelho, se hoje nós estamos tendo o prazer, estamos tendo a alegria de abrir os nossos olhos de ver
e os ouvidos de ouvir. Que nós possamos também ser aqueles que vão ter o mérito também para materializar tudo isso na nossa vida, materializar isso através do nosso exemplo. Para que a gente um dia possa dizer que eu e o Mestre somos um. Que estar na presença de Jesus e estar na nossa presença, quiçá um dia isso vai acontecer, seria a mesma coisa. Chico Xavier, essa alma boníssima que esteve entre nós, era justamente esse exemplo. Todo mundo queria ficar perto dele, porque ele já conseguiu emanar todo esse amor que ele vivia no seu dia a dia, na sua conduta, nas pegadas do Mestre. Que nós possamos não deixar sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, não deixando a nossa mente criar em torno de nós aquilo que aquelas forças negativas incompatíveis com a nossa conduta com o Mestre, mas sim que a gente fale palavras que edifiquem. Todo mundo pode fazer isso. A vida nos chama às vezes em tantas situações de tanta gente que precisa ouvir uma palavra edificante. Nós podemos ser essa pessoa que fala essa palavra edificante. Porque a palavra que for boa, de acordo com a necessidade, constrói o reino de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo fala: e assim transmita graças aos que te ouvem. Claro que quem fala as coisas boas, quem alimenta, bons sentimentos, que deseja somente o bem, quem é caridoso, transmite realmente essas graças àquele que ouve. E nós podemos fazer isso, se nós quisermos. Nós precisamos, minha gente, nos tornar um pouco mais dóceis. O mundo está muito agressivo. A guerra que a gente vê pela televisão não acontece lá. A guerra que acontece lá, onde a gente vê pelos canais de televisão, ela acontece dentro de casa, ela acontece nas ruas, ela acontece dentro de nós. Nós nos arvoramos muitas vezes inimigos do nosso semelhante. Nós precisamos aprender a nos respeitar. Precisamos aprender realmente a ressuscitar o Cristo que habita dentro de nós. E essa é a mensagem de hoje. Quando eu fui preparar o Evangelho, eu pedi muito ao plano espiritual para que inspirasse uma palavra, alguma coisa que fizesse sentido em relação à ressurreição de Jesus. E justo quando eu abri o Evangelho, a palavra que veio foi justamente essa. Então, vamos aproveitar, esse néctar divino que a gente recebe, de poder compreender que o mal não se paga com o mal. O mal que se paga com o mal vira mais mal ainda. Vamos aprender, se não for pelo coração ainda, porque ainda estamos muito céticos e ainda muito mentalistas, vamos pela inteligência. Vamos entender que para a gente apagar fogo, não se ateia mais fogo. É a natureza. E o mal também, ele só poderá ser extirpado da terra quando ele for extirpado de dentro do nosso coração.
e nós rogamos ao nosso Mestre que Ele nos ajude, nos inspirando sempre bons pensamentos através da sua presença, da sua companhia, das suas palavras de amor. Que nós possamos também crescer no bem, que nós possamos também ter forças para seguir o seu caminho, que não é fácil. É preciso ter muita coragem, muita disciplina e muita vontade para seguir Jesus, porque não é um caminho fácil no mundo em que vivemos. Mas nós sabemos que com a presença dele com a gente, no meio de nós, nós podemos sim. E nós te agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade, por a gente poder estar aqui reunidos e estar mais uma vez falando do seu nome, da sua vida, da sua presença e do seu amor para conosco. Nós te agradecemos muito e pedimos que abençoe cada lar aqui representado, abençoe a todos nós, na nossa intenção de aprender e de servir no bem. Que assim seja, e assim é. E que agora que passados esses momentos em que a gente refletiu a vida sobre esse novo olhar, pensando como é que anda a nossa vida, como é que andam as nossas atitudes, nós possamos sim, a partir de agora, começar a fazer um novo ano, uma nova etapa, um novo ciclo para a nossa vida. É o que eu desejo para mim e para todos vocês do fundo do meu coração. Tenham uma excelente semana e não esqueçam, se você gostou desse evangelho, compartilhe com as pessoas que você ama. Daqui a pouquinho ele vai estar lá também no YouTube, Ângela Esteve 17. Todos estão convidados, quem ainda não é inscrito, a se inscrever no canal. Não esqueçam de curtir para que o maior número de pessoas possam ter acesso ao Evangelho. Tá bom, minha gente? Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Muito feliz de ver alguns nomes aqui que eu estou vendo que estão aqui junto comigo, de terem ficado aqui até o final do Evangelho. Quem chegou depois, daqui a pouquinho já está aqui no feed e aí você pode assistir desde o início. Tá bom, minha gente? Muito, muito obrigada mesmo. Um beijo no coração e que Jesus esteja sempre conosco. Até a semana que vem, terça-feira, aliás, segunda-feira, às 21 horas com o nosso Evangelho Online. Um abraço a todos.